Pessoal, a esquerda começa a derreter, brigas internas começam a surgir e eu vou trazer essas informações precisas aqui para vocês. Vou trazer um vídeo do líder do PCO, Rui Costa Pimenta, ameaçando de contar tudo o que ele sabe sobre as falcatruas da esquerda no Brasil. Eu peço para você deixar o like. Como sempre, este canal tem sofrido boicote, assim como todos os canais de direita no Brasil. E eu peço a você que me ajude nesta causa de propagar a verdade jogando este vídeo em todas as suas redes sociais. Eu quero que vocês tenham a consciência que nós, como brasileiros de bem, temos o dever de espalhar a verdade. Se você gosta do meu trabalho diário aqui, de trazer informações precisas para você, a única coisa que eu peço é: deixa o like, o joinha é muito importante e joga esse vídeo em todos os grupos que você faz parte para esse vídeo chegar ao máximo de pessoas. Vamos ouvir então o Rui Costa Pimenta falando tudo aí, jogando a merda no ventilador. Cheio de motivos, todo mundo é cheio de razões, né? A pessoa que discorda, ela fica completamente ilhada. Leva tinta de tudo quanto é lado, daí aparecem esses palhaços, porque tem uns palhaços aí na esquerda, que falam que você tem que ser cancelado, porque você falou A, B e C, né? São os palhaços. Não sei nem se dá para dizer que a pessoa que faz isso daí... E aí, né, vigora aquele famoso dito popular: filho feio não tem pai. E o filho aqui vai ser muito feio. Ixi, olha só. Percebe-se que ele fala, hein? Filho feio não tem pai. E o filho aqui vai ser muito feio. Ele diz que o que ele tem para entregar é uma coisa muito feia. Só que nós vamos falar agora, né? É bom que os companheiros do PT, os que estão assistindo, os que não estão assistindo, é bom falar para todo mundo. O PCO pode não conseguir nada com essa campanha, mas uma coisa nós vamos conseguir. Se o PT não mudar de opinião, vai ficar claro que esse filho muito feio é filho do PT. Ó. Né? Como o PT tem uma preocupação eleitoral muito grande, eles deveriam prestar atenção nisso daí. Tornar isso aqui muito... Deveriam prestar atenção nisso daí. Então ele tá falando ali porque ele sabe que o PT fica monitorando tudo que ele fala também. A partir do momento que esse senhor aí, Rui Costa Pimenta, que é líder do PCO, de extrema esquerda, ele começou a abrir a boca para falar os desmandos de alguns ministros ali da Suprema Corte, os olhos do sistema e da esquerda e dos comunistas voltaram-se para ele, como se ele fosse uma espécie de traidor, né, da ideologia deles. Muito feio, não um pouco feio. Chega, né? Para nós chega das atitudes antidemocráticas do PT. Oh. É demais da conta. Já tem a Lei de Defesa da Democracia. No passado aprovaram essa monstruosidade aí, sancionaram, né? A Dilma sancionou a lei de terrorismo, aprovaram a lei de a maquiagem, né, da Lei de Segurança Nacional da Ditadura. Já fizeram um monte de loucuras aí. Aprovaram toda a lambança do Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes foi transformado aí em ídolo do PT. PT, PSOL, PCdoB, toda essa esquerda. Né? Chega. Né? Para nós é demais já, o que está acontecendo. Rapaz, pro PCO é demais o que o PT tá fazendo. Então o negócio tá feio mesmo. Então o que ele tem para jogar aqui é algo, né? É algo muito grave mesmo. Não é à toa que ele tá dizendo isso aqui. Eu vou até voltar mais um pouquinho para vocês ouvirem juntamente comigo. Loucuras aí. Aprovaram toda a lambança do Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes foi transformado aí em ídolo do PT. PT, PSOL, PCdoB, toda essa esquerda. Né? Chega. Né? Para nós é demais já o que está acontecendo. E, veja bem, nós fazemos isso daqui, é um benefício para o próprio PT, porque ele vai se enterrar nisso daí. Eu acho até que eu estou sendo modesto ao dizer que o PT vai se enterrar. Eu acho que o PT já está se enterrando. Então aí agora não é o Mário Robert, não é aqui jornalista de direita que está falando, não. Não é um conservador que está falando, não. É um esquerdista, de extrema esquerda.
Companheiro, eu vou voltar para vocês ouvirem o que ele falou. Ele falou que o PT não está se afundando, não, que o PT já se afundou. Está acontecendo. E, veja bem, nós fazemos isso daqui, é um benefício para o próprio PT, porque ele vai se enterrar nisso daí. Ah. Eu acho até que eu estou sendo modesto ao dizer que o PT vai se enterrar. Eu acho que o PT já está se enterrando. O PT já está se enterrando. E aí, meus amigos? O que nós sempre trazemos aqui, o que nós trazemos diariamente, uma esperança ao seu coração. Porque o meu objetivo aqui em abrir lives e vídeos aqui diários é justamente fazer com que você erga sua cabeça, tenha esperança num Brasil melhor e que nós consigamos avançar juntos nessa esperança. E aí, o que você tem a me dizer? Eu quero a opinião de vocês aí. Isso aqui, esse rompimento do PCO com o PT e os demais puxadinhos do PT, como ele citou aqui. O que significa isso aqui? Significa o quê? A derrota? Significa que mais e mais eles sabem que eles perderam e querem nos amordaçar por conta disso? Coloca a opinião de vocês aí nos comentários. É muito importante. Sempre olho o comentário de vocês e deixo um coraçãozinho. Eu quero que vocês participem cada vez mais aqui dos vídeos do canal, tá bom? E se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. A família direita no Brasil está crescendo cada vez mais. E eu peço para você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like e compartilha muito. Vamos seguir então para o nosso giro de notícias. Vamos lá. Aqui tem, né, uma reportagem da Gazeta do Povo que diz assim, ó, um governo que só olhou para o passado em 2023. E já pelo título da matéria, eu já consigo concordar com eles em gênero, número e grau. Sabe, é algo assim. Eles não esquecem Bolsonaro em momento algum. E o ano de 2023, ao invés de Lula fazer algo pelo Brasil, ele só ficou falando de Bolsonaro. Só ficou criticando a gestão Bolsonaro, não fez nada de bom para o país. Então vamos entender aqui o começo da matéria. O primeiro ano do governo Lula 3 termina como previsto em muitos aspectos. Infelizmente, já que quando o petismo consegue fazer valer suas convicções, é praticamente certo que o Brasil sairá perdendo. Aquilo que não foi cumprido, muito provavelmente não foi simplesmente porque se tratava de promessas feitas para iludir aquela parcela da população que acolheu Lula em outubro do ano passado, muito mais por aversão a seu adversário que por qualquer outro motivo. Ou seja, as pessoas que votaram no PT porque não gostam do Bolsonaro. Tá? Ele iludiu muitas pessoas. E também tem a taxa de culpa também, os isentões, os que ficaram em cima do muro, MBLs e puxadinhos. YouTubers que ganharam notoriedade por causa do Bolsonaro, que depois virou as costas pro mesmo. Já que o candidato de 2022 não fez muita questão de esconder a que vinha. A promessa de um governo que curasse as feridas causadas pela polarização política, inaugurada, aliás, por Lula e pelo PT muitos anos atrás. Não durou praticamente nada. A Frente Ampla, que ajudou a eleger o petista, foi rapidamente descartada já durante a montagem do governo, restando alguns prêmios de consolação aos aliados de ocasião e pastas secundárias distribuídas em nome da montagem de uma base aliada no Congresso. Ou seja, o ano de 2023 para nós, brasileiros de bem, foi praticamente perdido. Para o povo trabalhador deste país, foi praticamente perdido, né? Nós víamos todos os dias aqui fazer noticiários, trazer notícias, desmentindo os factoides, as mentiras da esquerda, todos os dias. E nesse ano de 2024 não será diferente. Enquanto essa corja estiver no poder, nós precisamos erguer a nossa voz diariamente para poder desmentir todos os factoides, todas as narrativas criadas. Isso da boca do próprio Lula. Ele disse: precisamos criar narrativas e precisamos aprender a conversar com este povo. É assim que eles trabalham, com mentiras, com narrativas falsas,
para ludibriar, para iludir uma parcela da população que não tem acesso à informação, né? Aí entra a nossa parte, que é distribuir a verdade, né? Mas o fato é esse, o PT, o Lula que tá lá. Pessoal, aquilo não é máscara, é ele mesmo, tá? É ele. Nessa gestão aqui, o Lula fez questão de retirar sua máscara. É esse que tá aí, vingativo, com vingança nos olhos, quer se vingar do povo brasileiro, quer se vingar de Dallagnol, de Moro, de Bolsonaro, por ter desmascarado as falcatruas dele. Este é o presidente das minorias. E aí que ele pode contar com alguns aí que tem uma toga nas costas, um poder, né, absoluto para tentar calar uma população inteira que diariamente desvenda, descobre as suas mentiras e joga as suas mentiras na rede. É por isso que eles estão tão ariscos, né, e com tanta pressa de aprovar uma PL que vai me calar e vai calar a vocês que me acompanham também. Então, vamos seguindo para as próximas matérias. Após crescer no governo Bolsonaro, protagonismo do STF não diminuiu com Lula. Pessoal, veja bem, a instituição STF, ela é muito importante para qualquer país que tenha uma Suprema Corte. A Suprema Corte, ela tem o dever de guardar, de resguardar e de cumprir a Constituição daquele país, ou seja, as leis que regem o país. Não é diferente no Brasil, né? O STF é uma instituição que deveria ser respeitada por todos os cidadãos aqui do Brasil. Só que a partir do momento que todos os desmandos e algumas decisões ali que deixaram o brasileiro de bem com a pulga atrás da orelha, começou a vir as críticas às decisões monocráticas, tá? É de um ou outro ministro do STF que nós criticamos por não achar decisões justas, decisões que realmente favoreçam a justiça brasileira. E por esse motivo, antes a gente não sabia quem eram os ministros do STF. Hoje já podemos dizer o nome de todos ou da maioria, né, que sentam ali no tribunal, no Supremo Tribunal Federal. E por isso cresceu, né, o protagonismo do STF no nosso Brasil. Queria eu que tivesse crescido de uma forma positiva, mas acredito que seja negativa, né, esse crescimento de protagonismo da Suprema Corte. Uma pena, já que é uma instituição que deveria ser levada a sério. Levantamento interno realizado pelo programa Corte Aberta do Supremo Tribunal Federal revelou um crescimento da intervenção do tribunal em substituição dos outros poderes desde 2019, data que coincide com o início do governo do então presidente Jair Bolsonaro. A tendência de avanço no protagonismo do STF, conforme o levantamento, tem se mantido inalterada até o atual momento do mandato de Lula. Aí tem aqui a matéria, continua com ativismo judicial, processos em que o STF agiu porque entendeu existir omissão inconstitucional dos poderes. Aqui está uma tabela, né, do que eles chamam de ativismo judicial. Aqui no caso a Gazeta do Povo fez este gráfico, né, e mostra que nos anos de 1990 até 2000, 2010, a Suprema Corte agia aqui sem interferência nos demais poderes, fazendo aquilo que a compete, né? Que é guardar e cumprir a Constituição. A partir de 2019, o gráfico sobe muito, né? Sobe assim, escancaradamente, ele sobe muito. E aí eu quero a opinião de vocês que me acompanham aqui, o porquê disso. Por que vocês acham que o STF, o protagonismo do STF aumentou tanto na gestão Jair Messias Bolsonaro? Eu acredito que Jair Messias Bolsonaro foi um erro de percurso não previsto. E aí, né, que aconteceu o que vem acontecendo até os dias de hoje. E por que não parou isso tudo, hein? Coloca a opinião de vocês aí, que eu não posso estar dando muita opinião, vocês sabem o porquê.
E agora nós seguimos para mais uma matéria. Vamos lá. Dallagnol. Há uma vingança do sistema contra Bolsonaro e os bolsonaristas. Isso aqui, a gente não tem dúvida. Eu venho falando isso aqui há muito tempo aqui no canal. E nós temos que concordar que, inclusive, o Dallagnol, quando foi para ajudar o Bolsonaro, virou as costas para ele, tá? Não se esqueça disso. Não se esqueça que Dallagnol e Moro, quando foram para ajudar o Bolsonaro, viraram as costas para ele. Então, eles também são responsáveis por fomentar e por ajudar nessa vingança, tá? Não podemos esquecer disso em nenhum momento. Uma coisa é a injustiça que está acontecendo com Dallagnol e com Sérgio Moro por prender este que subiu a rampa, né? É uma vingança, a gente sabe que é uma vingança certa. Ele mesmo falou com a sua própria boca que é full, eles dois, e nós sabemos que é uma vingança. Outra coisa é tentar apagar a história, né? Dallagnol tem um pé atrás com ele, porque quando foi justamente para ele ajudar Bolsonaro, ele se uniu com aquele povinho de cima do muro. Lembra-se muito bem disso, tá? Não se esqueçam nunca. A entrevista ao Tempo, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol criticou a atual atuação de ministros do STF e afirmou que há uma vingança do sistema contra Bolsonaro e os bolsonaristas. Dallagnol também disse que Luiz Inácio Lula da Silva se sente com a carta branca para fazer o que quiser, após ter sido beneficiado pelo STF pela anulação das condenações por corrupção e lavagem de dinheiro. Abre aspas. Quando eu olho para o governo Lula, eu vejo um governo que está cumprindo os desmandos que já prometia que realizaria. Era claro para todo mundo que o eventual governo Lula seria o governo de uma pessoa que foi condenada a em três instâncias por corrupção e foi livrada. Foi descondenada sem jamais ter sido absolvida pelo STF. E se ele chegou a ser condenado em três instâncias por corrupção e em mais de um processo ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e ainda assim foi eleito. Essa pessoa, chegando à cadeira de presidente, se sente com uma espécie de carta branca para fazer o que quiser. Afinal de contas, mesmo com tudo o que fez e desfez, foi eleito presidente, fecha aspas, disse Dallagnol. Aqui eu concordo com Dallagnol, essas palavras, eu quero saber a opinião de você que me acompanha aí de casa. Sei que a minha audiência é qualificada, né, para responder a coisa certa aqui nos comentários. Eu vou ler e vou deixar um coraçãozinho para vocês, eu faço questão todos os dias, tá bom? Agradeço a presença de vocês até o final desse vídeo. Para eu saber que você chegou até o final, coloca aí Bolsonaro 2026 nos comentários. Isso aqui deixa os petistas malucos. Sem Bolsonaro no poder, Congresso tentou limitar STF em 2023. O que esperar para 2024? Isso aqui é a matéria, né, do Renan Ramalho aí, da Gazeta do Povo. Vamos entender então esta matéria aqui para a gente tirar algumas análises. Ironicamente, foi em 2023, com o ex-presidente Jair Bolsonaro fora do poder, que o Congresso conseguiu avançar com propostas para limitar o poder do STF. Maior opositor e crítico da corte no mundo político, Bolsonaro até reduziu e atenuou comentários negativos sobre o tribunal, muito em razão dos inquéritos de que é alvo em razão de declarações consideradas antidemocráticas. Em compensação, o aumento da bancada conservadora e o crescente incômodo dos parlamentares, incluindo os de centro, com excessos e abusos dos ministros, obrigaram o legislativo a reagir. E aí eu volto a conversar com vocês sobre aquela esperança que nós possamos ter daqui para frente, né? O Congresso, logicamente, nós vimos aí, muitas análises foram erradas neste caso de o Congresso ser maioria conservadora. Claro que o centro ainda está dominando, e eu falo para vocês, o centro é muito mais perigoso do que a direita ou a esquerda, do que os conservadores ou progressistas, né? Nós precisamos ver a situação atual do Brasil. Fato é que realmente temos uma bancada forte
de conservadores no Congresso, algo que nunca teve na história do Brasil. Sempre a esquerda dominou. E agora eles estão vendo pedras no sapato lá dentro. Tanto que a Comissão de Ética, ela recebe inúmeros processos, inúmeras denúncias de deputados de esquerda contra os deputados de direita, porque eles querem tirar do jogo. Eles viram que afrontou, eles viram que barrou muitos dos projetos de poder que a esquerda tinha para o Brasil. Então nós temos que entender o que nós estamos passando atualmente. Isso aqui pode dar uma reviravolta grande. Quando nós colocamos nos vídeos reviravolta, quando nós colocamos isso muda tudo, algumas pessoas não entendem, algumas pessoas não gostam que a gente coloca isso. E isso alavanca os canais de direito, isso alavanca a nossa voz, isso faz com que mais e mais pessoas cheguem aos nossos vídeos para saber o que realmente está acontecendo no Brasil. A esquerda não quer que você tenha ânimo. O que a esquerda quer é que você desista de vez, jogue a toalha, que você abandone o barco, comece a chorar debaixo da cama, comece a chorar debaixo do chuveiro, como um derrotado. E nós não somos derrotados, muito pelo contrário. Se o Brasil, se o brasileiro de bem, se o povo de bem se levantar, eles não vão resistir. Eles não vão resistir. Então por isso que eles fazem de tudo para você desistir do Brasil, tá? E é por isso que eu acredito que o Congresso irá avançar cada vez mais neste ano. É ano de eleição. Nós precisamos colocar a direita dentro das prefeituras, dentro das vereanças. Precisamos ganhar o Brasil com as eleições deste ano. A esquerda está milhões e milhões e milhões investindo para eles ganharem, para eles vencerem, porque eles sabem que prefeituras e vereanças, eles são mais importantes também do que a própria presidência da República, do que a Câmara dos Deputados, do que o próprio Senado, porque são as entranhas dos poderes. São aonde os dinheiros do governo chegam, tem que chegar, onde as emendas têm que chegar. E aí vocês imaginam a esquerda liberando emendas para a direita. Vocês imaginam a frustração de Lula, que a única saída que ele tem, a conversa dele é liberar emendas. Agora você imagina ele liberando emendas para municípios e que está sendo dirigido pela direita. Vocês estão entendendo qual que é a jogada, pessoal? É por isso que vocês têm que prestar bastante atenção no que a gente fala. Nós não estamos aqui brincando. A nossa análise aqui não é de brincadeira. As eleições de 2024 são importantes tanto quanto as de 2026. São tão importantes quanto as de 2022. E é por isso que Bolsonaro está tão empenhado em ganhar as prefeituras e as câmaras de vereadores do nosso Brasil. Nós temos que saber jogar o jogo. Eles sabem jogar o jogo e eles não desistem, tá? Então a direita tem que parar com essa historinha de acabou, vamos entregar tudo para a esquerda. Exatamente isso que eles querem. Vamos seguindo as nossas matérias. Cresce a pressão para Pacheco devolver a medida provisória de Lula que reonera a folha de pagamento. Isso aqui é uma questão, né, que está sendo muito discutida dentro dos poderes, apesar da recessão. Lula jogou aí essa medida provisória quando entrou no recesso, justamente para não ser barrado, mas o Pacheco tem uma bucha na mão e ele tem que resolver. Crescem sobre o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, a pressão de parlamentares e empresários pela devolução da medida provisória editada pelo governo na última sexta-feira, dia 29, para reonerar gradualmente a folha de pagamento de salários dos 17 setores que mais empregam no país. Uma eventual decisão nesse sentido está fundamentada no regimento do Senado, levando em conta os aspectos constitucionais de urgência e de relevância da medida provisória e dando ao presidente do Congresso a prerrogativa de devolver proposições consideradas por ele impróprias. Ao rechaçar sua tramitação, a medida enviada pelo governo sequer precisaria ser votada no plenário das duas casas legislativas em votações. A devolução representaria, na prática, uma espécie de anulação
direta da medida de Lula por Pacheco. E mais uma vez, senhor Pacheco, o senhor tem a possibilidade de salvar milhões de empregos no Brasil. O senhor tem a possibilidade de salvar, neste momento, algo que mexe tanto na economia do nosso país. Você tem a possibilidade de mostrar algo de bom que venha da sua gestão quanto presidente do Congresso. Então nós vamos esperar pacientemente a volta da recessão para que o senhor Pacheco tome a decisão certa. Se ele devolver esta medida provisória, dá um sinal para o Lula e seus companheiros de que eles não estão com todo o poder no Brasil. Dá a possibilidade da Casa Legislativa deste país, do Poder Legislativo desse país, mostrar realmente o seu poder. Mostrar realmente que quem manda são os legisladores. Tá? Então nós temos que crer que o amanhã será muito melhor do que hoje. E que Pacheco fará a coisa certa. Vamos então seguindo aqui. Tem outra matéria interessante que eu trouxe no vídeo passado, mas eu tenho que trazer de novo para a discussão aqui é muito importante, né? Bolsonaro está nas mãos de ex-advogado de Lula. Aqui a coluna, claro, do grande jornalista Alexandre Garcia, um dos melhores jornalistas do Brasil, que diz aí que o Zanin agora tem a bucha, né? Tem uma bomba aí para resolver, que é aí o caso da inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Como eu disse para vocês, Deus pode fazer alguma coisa aqui, tá? Deus pode agir aqui neste momento. Deus pode fazer com que este homem haja com justiça. Eu não sei a opinião de vocês quanto a isso. Se é um pau-mandado, se vai fazer o que o chefe quer, ou se vai continuar seguindo a Constituição, como tem seguido em alguns casos, tá? Zanin, ele surpreendeu com algumas decisões, outras não. Favoreceu aí quem vocês sabem da história da esposa, mas em outras, em contrapartida, ele tem feito um bom trabalho. O trabalho que um ministro do STF tem que fazer, que é seguir a Constituição e guardar as leis, né? Para surpresa dos clubes de tiro, o Exército publicou uma portaria retomando o registro de caçadores. Olha só que maravilha, essa notícia também é maravilhosa, né? Isso dá um fôlego para milhares de clubes de tiros no país que neste ano, por decisão do presidente Lula, revogando decisões do ex-presidente Jair Bolsonaro, provocou a perda de 43 mil pessoas de emprego, né? De 43 mil pessoas. Agora vamos para notícia, né? Que começou com outra notícia, mas vamos para a notícia que interessa aqui, que é Bolsonaro nas mãos do ex-advogado Lula. Alexandre Garcia. Eu falei sobre o ex-presidente Bolsonaro e, como você sabe, ele foi tornado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque ele chamou, dentro da competência dele, os embaixadores para mostrar preocupações com o processo de escolha de candidatos e de apuração de escolha de candidatos. O tribunal, por 5-2, julgou que ele estava falando mal do processo eleitoral. Ele foi tornado inelegível, segundo o TSE, por usar meios públicos do Estado brasileiro, do governo, para fazer isso. O ex-presidente apelou, mas o recurso dele não foi aceito. Então agora ele entrou com um recurso na Suprema Corte e já foi sorteado o relator. Sabe quem vai relatar o recurso da inelegibilidade? O ex-advogado de Lula, hoje ministro Cristiano Zanin. Eu não preciso fazer nenhum comentário. O fato já se basta. Então aqui o Alexandre Garcia, ele prefere fazer uma análise, ele prefere nem se alongar tanto nessa análise, cravando que o Zanin vai fazer aquilo que Lula quer. Mas nós temos que ter a esperança de que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E ele pode fazer uma reviravolta neste país, tá bom? Nós precisamos, é claro, fazer a nossa parte, né? Não só esperar em Deus nada, mas nós precisamos continuar lutando. E aí eu peço, aí é que entra a sua luta neste momento. Talvez você não tenha desenvoltura para falar como eu falo no microfone, né? Talvez você gostaria até de abrir um canal e falar assim como eu estou falando aqui, mas você pode usar o meu trabalho, sabe como? Fazendo cortes desse vídeo, você pode jogar no seu TikTok
cortes desse vídeo, você pode jogar no seu Instagram, nas suas redes sociais, jogar no Zap, nas tias do Zap, pega o link desse vídeo completo e jogue este vídeo nos grupos que você faz parte. Isso faz com que a minha voz chegue a várias pessoas. E aí, você que gosta do meu trabalho, pode usar isso ao seu favor. Olha, eu gosto deste canal, segue lá, Direita no Brasil com o Mário Robert, tá bom? Então vamos lutar juntos, eu preciso de você para que a gente alcance o máximo de pessoas, porque vocês sabem que canais de direita não tem muita valorização no Brasil, né? E nós somos boicotados diariamente. Então, para reverter esse boicote, eu dependo de você que me acompanha, tá? Vamos seguindo as matérias. Julgamento de Sérgio Moro pode sofrer impactos de dança das cadeiras em tribunal. Entenda. Então, quer dizer aqui que Sérgio Moro tá tendo uma chance, porque vai ter o jogo das cadeiras, ou seja, mudanças vão ter em tribunais. Então vamos entender a matéria? Responsável por julgar duas ações que podem levar à cassação do mandato de Sérgio Moro, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai passar por uma série de trocas que provocarão uma dança das cadeiras ao longo das próximas semanas. As mudanças na composição do TRE podem impactar a sobrevivência política do ex-juiz federal da Lava Jato. No mês passado, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação de Moro e sua inelegibilidade por 8 anos por prática de abuso de poder econômico nas eleições de 2022, o que animou tanto integrantes do PT quanto os do PL, autores das ações. Sobre as chances de o senador ser condenado já em primeira instância, conforme informou o colunista Lauro Jardim. Mas se a cassação de Moro é dada como praticamente certa no meio político em Brasília, sobram incertezas sobre quem serão os juízes que irão julgá-lo de fato no TRE do Paraná. Então, o senhor Traíra, ele tem uma chance ainda, né, de poder se safar dessa. Eu acho difícil. Eu acho dificílimo, porque o próprio presidente das minorias ameaçou, né, falou com as próprias palavras que iria o Moro e o Dallagnol. Dallagnol já foi, né, conseguiu mais rápido, agora o Moro tá nessa incerteza. E será que o Senado vai deixar tudo isso acontecer assim, sem fazer nada? Será que mais uma vez, né, vão sambar na cabeça dos senadores e nada vai acontecer? Nada que a mala de dinheiro, as emendas liberadas pelo governo não resolva tudo isso, né, o mais rápido possível. É impressionante, mas nós vamos vencer essa batalha. Barroso culpa aliados de Bolsonaro por enfrentamento do Congresso a decisões do STF. Então o presidente do STF vem a público de novo, mais uma vez, vem a público, porque antigamente você não via ministros do STF dando tantas entrevistas e falando tantas coisas, né? Barroso culpa, claro, aliados de Bolsonaro por enfrentamento do Congresso a decisões do STF. Quer dizer que o Congresso resolveu se levantar, o Congresso resolveu fazer aquilo que o Congresso tem que fazer, que é legislar, e aí ele está achando ruim porque os bolsonaristas fizeram isso. Os aliados de Bolsonaro fizeram isso. Nós vamos continuar fazendo, porque nós queremos a justiça, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, afirmou que o enfrentamento entre o Poder Legislativo e a Corte é fruto da articulação da bancada dos parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então aqui nós podemos ver, tá? E não foram palavras minhas, são palavras do presidente do STF, que o parlamento de direita é uma ameaça, tá? Então vocês conseguem entender aqui? Isso aqui é a admissão, ó. O enfrentamento entre o Poder Legislativo e a Corte é fruto de articulação da bancada de parlamentares aliados a Bolsonaro. E você querendo desistir de tudo? Olha só isso, nós temos que fazer com que mais e mais bolsonaristas sejam eleitos. Esse é o rótulo que eles gostam de colocar nos conservadores. Então que mais e mais bolsonaristas sejam eleitos. Já pensou em 2026? Nós temos a maioria do Congresso. O Brasil está aprendendo, nós estamos engatinhando ainda, mas nós estamos aprendendo articulações políticas. Isso é política. Vocês podem ver que nos Estados Unidos não interessa
quem é o presidente. Interessa quem é o parlamento. O parlamento é mais interessante do que a presidência. A presidência é interessante, mas o parlamento é mais interessante. Vocês perceberam que Bolsonaro perdeu as eleições, né? Isso tem que ser explicado ainda, mas ele perdeu as eleições. Só que ganhou de um lado. O próprio presidente da Suprema Corte do nosso país está dizendo, olha, graças à articulação dos bolsonaristas, o Congresso resolveu, né, frear a gente. Mais ou menos isso que ele está falando aí. Então vamos ter ânimo, pessoal. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada no último dia 30, Barroso afirmou que há uma motivação política de mobilização de bases radicais no discurso contra o Supremo. Fecha aspas. Segundo ele, esses parlamentares estão trabalhando para agradar as próprias bases. Pessoal, nós temos uma esperança no Brasil e nós não podemos perder essa esperança por nada. O Congresso é uma saída. Você pode não estar vendo agora nós não estamos vendo, mas nós nunca tivemos um Congresso como este que está lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Nós nunca tivemos articulação política da direita dentro do parlamento. E a gente precisa resgatar o nosso ânimo cada dia, por isso que eu faço vídeos diários. Eu peço a você se inscrever nesse canal se não for inscrito, ativar o sino, deixar o like, não sai sem deixar o joinha. E coloca aí embaixo Bolsonaro 2026. Coloca aí para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Eu te vejo nos próximos vídeos. Eu peço para você deixar o like, compartilhar muito este vídeo. E também quem puder ajuda no Pix, tá aí na sua tela, ó. Pix Direita no Brasil @gmail.com é a chave Pix aqui do canal para você fazer uma contribuição se você gosta do meu trabalho e pode ajudar. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam. Continuam lutando por um Brasil melhor. Deus te abençoe.